De volta com o nosso Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. E agora vamos conversar com Rodrigo Aladim, vice-prefeito da cidade de Macau. Bem-vindo ao Espaço Cidadão, boa noite. Boa noite, Robson, boa noite, telespectadores da TV União. É um prazer estar aqui, receber seu convite, falar um pouco da situação da região salineira e um pouquinho de política partidária, né? O PSDB que vem fazendo um bom trabalho no Rio Grande do Norte e agora a gente parte para a interiorização, para reorganizar os diretórios, organizar os municípios, aproximar o partido cada vez mais do povo. Essa é a política, tem que se fazer assim, escutando as bases, aproximando o político do povo, para a gente possa cada vez mais estar trazendo os anseios da população. Muito bem. Como estão esses primeiros meses na cidade de Macau? A quatro mãos, você e o prefeito Túlio Lemos têm governado a cidade de Macau, que passou por décadas terríveis, inclusive com uma marca muito negativa, muito fortemente ligada à corrupção. É uma das cidades ricas do ponto de vista da arrecadação, que a gente, apesar de que caiu um pouco, né, mas mesmo sendo ao longo de muito tempo uma cidade rica em termos de arrecadação, a cidade de Macau tem um povo sem a infraestrutura compatível com o que a cidade arrecadou ao longo de muitas décadas, né? Exato, Robson. A nossa cidade, a gente recebeu o governo numa situação muito difícil, com 4 meses de folha atrasada, em torno de 4 milhões de reais, se você transformar isso em obras, né? Nesse ano que a gente vai pagar de contas atrasadas da gestão passada, só de salário, daria para a gente fazer pelo menos 4 obras de grande porte, na faixa de 1 milhão de reais, para uma cidade de 30 mil habitantes como Macau. Seriam obras de um porte bastante interessante. Saúde, mais de 6 meses sem fazer partos, educação, as escolas sucateadas, sem condição, transporte escolar também sem condição. A verdade é que a cidade é totalmente abandonada. Então, a primeira coisa que fez foi garantir o pagamento dos servidores. Os servidores hoje recebem em dia, recebem dentro do mês. Voltamos a fazer partos na cidade de Macau, pequenas cirurgias. A educação começou o ano letivo. Estava de um jeito que não nascia uma criança em Macau? Não, nós passamos de 6 a 10 meses sem nascer um macauense, porque você sabe que quando a criança vai nascer em outra cidade, tem que ser registrada hoje em outra cidade. Então, cidadania de outro local. De outro local. Mas, graças a Deus, hoje nós já estamos fazendo parto, na maioria dos dias da semana. Se Deus quiser, em breve, estaremos fazendo todos os dias da semana em Macau. E colocando a cidade nos eixos, apostando muito no turismo, né? Tivemos agora na terceira FEMPTUR, fizemos muitos contatos, fomos o terceiro stand mais bem apresentado, fomos eleito o terceiro melhor destino do Rio Grande do Norte. Quer dizer, um trabalho de 3 meses à frente da prefeitura, e Túlio realmente vem investindo muito no turismo, que, como você falou, a nossa região, que é rica em sal, em petróleo e agora na energia eólica, mas que houve realmente uma queda de receita com esse problema da Petrobras, e o turismo não deixa de ser uma saída para se gerar emprego e renda para o macauense, que tanto precisa ainda hoje. Muito bem, e quais serão os próximos passos a ser dados por esta nova administração na cidade de Macau? Bem, a saúde, como eu já disse, a gente ainda precisa melhorar muita coisa. Nós temos uma UPA para terminar, que a gestão passada também deixou um débito de mais de 800 mil reais com a empresa contratada, e a gente vai ter que botar em dia para poder retomar essa obra, que é uma obra de muita importância. Organizar as escolas, que ainda estão muito sucateadas, mas a gente começou as aulas, já tem melhorado os transportes. Vamos reformar o mercado municipal, que também estava numa situação deplorável, o esgoto aberto, uma situação muito difícil, mas hoje também já tem ação do governo Túlio Lemos lá. Nós reformamos já banheiro, colocamos serra para os pescadores e para os marchantes, que não tinha. Estamos trabalhando também na parte da agricultura, já em convênio com o governo do estado, já conseguimos garantir as sementes para o plantio desse ano. Está chovendo lá em Macau? Rapaz, por incrível que pareça, está.
Que maravilha, né? Macau, Estado vem passando ao longo... você sabe que Macau é uma cidade que tem pelo menos 330 dias de sol no ano, né? 330? 30 dias de sol no ano, pelo menos, um ano ruim. Muito bem. E quais são as outras ações que estão previstas daqui para frente? A gente vai investir bastante realmente no turismo. O turismo é uma bandeira, Macau é uma cidade com um potencial turístico imenso, principalmente nessa área de turismo de aventura. O kitesurf é um dos ventos mais fortes do Nordeste e esse pessoal do kite está chegando com força lá em Macau. As trilhas ecológicas, passeios, a nossa geografia ela ajuda muito para esse tipo de turismo. Então, a gente tem investido bastante nisso. Eu acho que vai ser um dos carros-chefes da administração também. Por quê? Porque junto com o artesanato, o turista na cidade ele gera receita e é o que o macauense está precisando. Aqui pelo Instagram, @RobsonCidadão, né? Você pode participar, interagir com a gente, manda sua mensagem, @RobsonCidadão, ao vivo, como também pode mandar mensagem de texto ou WhatsApp para o 999229519. A participação aqui do Tertius Rebelo, mandando um abraço aqui para Rodrigo Aladim, obrigado pela sua audiência. E também ligados conosco aqui o Daniel Câmara, obrigado Daniel pela sua audiência, né? A turma toda aqui está participando com a gente, obrigado. Daqui a pouco vou mandar mais abraço aqui e agradecer a audiência. Bom, eu gostaria de saber, antes de entrarmos no assunto de política, né, uma palavra sua em relação à perspectiva de se implantar realmente dessalinizadores na cidade de Macau para ajudar a resolver o problema da água. Robson, o dessalinizador é uma solução que pode ser feita para a nossa região, mas eu acredito que não é 100% garantida. Em algumas cidades, em alguns países, ele não consegue 100% de eficácia na dessalinização da água. Embora alguns projetos sejam bastante já conhecidos e testados no mundo, mas eu acredito que para Macau, o que a gente tem de melhor hoje seria a construção da adutora, que ligaria São Rafael não, que liga Afonso Bezerra a Macau. É uma adutora de 42 quilômetros, que já foram perfurados os poços lá. Nós temos vazão suficiente para atender Macau, Guamaré, Pendências e Alto do Rodrigues. O governo do estado, nós tivemos uma reunião semana passada com o deputado Ezequiel na CAERN. Essa luta que já não é de hoje, dessa adutora, que Túlio mesmo também já encampou essa luta junto com o governador Robson Faria. E eu acredito, pelas palavras do presidente Marcelo Toscano, que essa vai ser a via de solução definitiva para o problema de água da nossa cidade. Que maravilha. E agora uma palavra sua em relação à questão política. Você, me parece que agora está representando o seu partido, o PSTB, na região salineira. Eu tive uma conversa semana passada com o presidente do partido, Valério Marinho, com o nosso presidente de honra também, Rogério, e recebi o convite também do deputado Ezequiel, que vai assumir o partido em breve, para que a gente possa, naquela região, organizar os diretórios municipais das cidades, fazer um trabalho político de aproximar as bases dos nossos políticos para ouvir, para estar perto do povo, para estar ouvindo os anseios da população, para debater, para fazer realmente com que a política aconteça no interior do Estado, né? Existe uma distância entre a capital e o interior, e a gente quer quebrar essa distância, fazer atividades políticas, fóruns, seminários, trazer os políticos para perto do interior, porque nossa região, nosso interior é muito rico. No caso da região salineira, por exemplo, a gente tem o sal, tem o petróleo e tem a energia eólica, que são geradores de renda para o Estado, e é muito importante o PSDB dar esse passo de trazer para o interior, de interiorizar realmente a política, fortalecendo, hoje é um dos partidos mais fortes do Estado, e eu tenho certeza que com esse trabalho que vai ser feito de aproximar as bases dos políticos, do partido, a gente vai crescer ainda mais nosso partido, já agora nas eleições de 2018. Muito bem. Mandar um abraço aqui para Ron Denis Lemos, está nos acompanhando pelo Instagram, @RobsonCidadão, e também o El Borges, obrigado pela audiência aqui na TV União de Natal. E eu gostaria de saber quais são as perspectivas
do seu partido para as próximas eleições em 2018? Por enquanto, esse primeiro período agora, inicial, a gente quer realmente organizar os diretórios do partido. Alguns estão vencidos, outros estão com diretório provisório. Então, a gente está entrando em contato com as nossas lideranças, entrando em contato com outras lideranças, com pessoas da sociedade, empresários, jovens, idosos, adultos. O importante hoje na política é que a comunidade ela venha participar, para debater, para discutir. O partido hoje ele tem que ser diverso, ele tem que ter várias opiniões para que a gente possa realmente chegar aos anseios do povo. A gente tem que debater dentro do partido, trazer realmente, aproximar, para que a gente possa trazer realmente as ansiedades do que o povo quer. Realmente, quer dizer, aproximar o que o povo quer do que o político tem que fazer, né? Um abraço para César Barros, está nos acompanhando também pelo Instagram, @RobsonCidadão. Deixe-me ver aqui, mais participação do telespectador. Aqui o Denilson, ele é macauense, mas está aqui em Natal, no Tirol. Ele gostaria de saber qual é a meta de vocês para a área da saúde. Bem, no governo, a gente tem, na verdade, colocar a saúde para andar. Nós temos hoje 10 UBSs, das quais as 10 hoje estão funcionando, não estavam. Nós já estamos com o hospital funcionando, fazendo pequenas cirurgias, fazendo parto. Nós estamos tentando voltar à obra da UPA, que é muito importante para a região. Nós temos hoje conseguindo colocar plantão médico nos distritos, que tinha acabado, reformar a frota de ambulâncias. Quer dizer, há todo um trabalho de resgatar uma saúde de qualidade, que, na verdade, o grande objetivo é tentar fazer cada vez mais uma saúde de qualidade para o cidadão macauense. Muito bem. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação, né, em relação a essa questão da organização política do seu partido na região, algum evento previsto para acontecer? As lideranças locais, elas procuram a você? Como é que funciona? Exato. Não, na verdade, vou procurar agora, a partir da próxima semana, todas as lideranças, os nossos diretórios, ver a situação de cada um, o que vai poder ser feita a convenção municipal, os que são diretórios provisórios, para que a gente possa resolver a situação. E o grande movimento do partido é agora, no próximo mês, 27 de maio, a convenção estadual do PSDB. Então, a gente quer, nesse período curto, mas já trabalhando para que esses diretórios estejam prontos para que a gente possa fazer representação na convenção do partido agora em maio. Muito bem, eu quero agradecer a sua participação, você que é o nosso segundo convidado de hoje no nosso Espaço Cidadão, seja sempre bem-vindo. Robson, obrigado mais uma vez, estou sempre à disposição para que a gente possa trazer aqui novidades e conversar um pouco sobre a nossa região salineira, sobre o nosso interior, que precisa sempre estar se conversando sobre isso. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Rodrigo Aladim, vice-prefeito de Macau, leve o nosso abraço à população dessa cidade querida. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos conversar com Nilo Emerenciano, ele é diretor de comunicação da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, vai falar com a gente sobre a primeira Conferência Estadual Espírita do Rio Grande do Norte e também sobre o tema Espiritismo 160 anos, esclarecendo e consolidando, né? 160 anos do livro Espírita de Allan Kardec, não é isso, Nilo? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no nosso programa. Enquanto isso, vamos tomar a nossa água mineral Esterbon. Lembrando que a água mineral Esterbon é produto nosso, é do Rio Grande do Norte. E você vai encontrar, além da água mineral, o gelo da Esterbon com a qualidade, tudo esterilizado, não tem perigo aqui. E ainda você vai encontrar a polpa de fruta, que é a grande novidade da Esterbon, que está vendendo muito, não só no Rio Grande do Norte, em vários outros estados. E também, além disso, a fabricação do próprio sorvete e picolé e a própria casquinha de sorvete, fornecendo também não só para o Rio Grande do Norte, mas para vários outros estados. É produto nosso, Rio Grande do Norte, Esterbon. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. Vamos agora conversar com Nilo Emerenciano, que é diretor de comunicação da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão, boa noite. Boa noite, Robson, boa noite, companheiros que estão em casa nos vendo.
E eu estou à sua disposição para mais uma vez conversarmos sobre espiritismo. Muito bem. Como é que o espiritismo vivencia um momento que na Igreja Católica se considera como Quaresma, Semana Santa e Páscoa? Nós vemos com muita seriedade, evidentemente. Para nós, todos os dias são santos, não há um dia especial, não há um dia sagrado. Todos os dias são santos, todos os locais. Mas, no momento em que se lembra a passagem do Mestre Jesus entre nós, a presença de um Espírito puro, que deu exemplo de amor, de misericórdia, de humildade, e deixou-nos lições que até hoje nos são e continuarão a ser durante muito tempo, são exemplos a ser seguidos. Evidentemente, é um momento em que o psiquismo, não é, da humanidade cristã se transforma. As pessoas vibram noutra sintonia, as pessoas se tornam melhores e mais generosas, trocam presentes, ovos de Páscoa, etc. Evidentemente que o consumo apoderou-se um pouco dessa ideia, mas mesmo com a força do consumo em cima dessas datas, ela continua a tocar o coração da cristandade. E evidentemente nós espíritas nos sintonizamos com essas homenagens que se presta ao Mestre Jesus. O espírita é também cristão? Evidentemente, Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso parâmetro maior. Nos referindo ao Livro dos Espíritos, uma das perguntas é exatamente quem seria o nosso exemplo, o nosso parâmetro, o nosso modelo a ser seguido. E é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, é Jesus. Jesus é o modelo maior que nós temos de comportamento, de ética e de moral. 160 anos de espiritismo. Esse tema vai ser debatido no próximo congresso, no primeiro Congresso Estadual Espírita do Rio Grande do Norte? Isso, Livro dos Espíritos, 160 anos esclarecendo e consolando. Esse é o título da Conferência Espírita que vai ser realizada aqui em Natal. Agora nos dias, eu tenho aqui no meu prático WhatsApp, 21 a 23 de abril, no Hotel Vila do Mar. E teremos a presença dos grandes palestrantes espíritas do Brasil, Haroldo Dutra, Alberto Almeida, Sandra Borba, nossa querida Sandra Borba, André Siqueira e outros palestrantes. Então vão ser 3 dias, onde vai ser abordada exatamente a temática da importância do lançamento, da existência do Livro dos Espíritos para todos nós. O que é que nós podemos esperar desse evento? Vamos esperar um efeito muito importante entre os espíritas da cidade, entre os cristãos de maneira geral, porque o Livro dos Espíritos é um compêndio, né? O Livro dos Espíritos aborda toda a problemática humana, digamos assim. Encontramos no Livro dos Espíritos respostas para todas as nossas questões, aquelas questões antigas: quem sou, para onde vou, o que é que faço aqui, qual a minha tarefa, qual a minha missão, que a gente tanto se pergunta, que os filósofos já se faziam há milhares de anos, não é? Há séculos. E como é que a gente descobre qual é a nossa missão? A nossa missão, evidentemente, isso a doutrina espírita nos deixa claro, é procurar o nosso aperfeiçoamento, o nosso progresso, a nossa evolução moral e intelectual. E isso se faz, e nós descobrimos também através dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, através do processo de interagir com os outros no sentido de fazer a diferença para melhor, porque temos estágios diferentes no processo evolutivo, uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Não quer dizer que alguém seja melhor que o outro, apenas que está em estágios diferentes da evolução. Então, aos mais sábios cabe ensinar os que não sabem, aos mais fortes proteger os mais fracos, coisa que nem sempre acontece. O que o Espiritismo compreende como vida após a morte? A doutrina Aliás, espírita... pode-se começar a resposta: o que se compreende por morte e depois vida após a morte? Jesus já nos sinalizou. O grande diferencial da presença de Jesus entre nós foi exatamente a sua sobrevivência. Foi ele surgir após a sua morte na cruz, ele surgir para os seus apóstolos de uma maneira tangível, numa demonstração muito clara que ele havia vencido a morte, ou seja, que a morte não existia. Isso é tão evidente, é tão claro, que antes da morte de Jesus, os seus apóstolos, os seus seguidores, eles eram homens extremamente
digamos assim, fracos, medrosos, temerosos. Pedro nega Jesus. Não há um apóstolo sequer presente na crucificação de Jesus. Eles estão ausentes, eles fugiram, não é? O mestre foi preso, o seu líder foi preso, e eles fugiram para não serem presos também. Mas após a morte de Jesus, quando ele aparece a esses homens, deixa-se tocar, esses homens mudam completamente, assumem um destemor, perdem o medo da morte. Pedro faz um discurso suicida, Estevão faz um discurso praticamente suicida, não é? E perdem, todos sabem os exemplos dos cristãos que iam para as arenas, enfrentavam leões de cabeça erguida, cantando, não é? Então perderam o medo da morte. Por quê? Porque o mestre havia mostrado para eles que sobreviveram, que estava ali, apesar do seu desencarne na cruz. Muito bem, mando um abraço aqui para o nosso telespectador, que está nos acompanhando, Gilvan Bernardo de Nova Parnamirim. Um abraço, amigos de Nova Parnamirim. Parabéns, Robson, pelo programa. Audiência total, não perco por nada. Muito obrigado pela sua audiência de sempre aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo. E a todos os amigos da TV União do Natal espalhados pelo Rio Grande do Norte e em qualquer parte do planeta Terra que pegue internet, pelo Instagram, @Robson Cidadão, nos transmitindo também. Nilo, e um outro assunto que a gente para e pensa um pouco, né? Nesse momento que a gente tem vivenciado, né, onde se coloca de uma maneira até estarrecedora, processo de violência que a gente observa, de aumento de criminalidade, com morte e assassinatos inclusive, isso me parece que gera uma carga muito negativa, né? Fazendo até com que a insegurança, ela tem uma proporção muitas vezes bem maior do que ela é, não negando a realidade, mas parece que às vezes até incentivado por alguns veículos de comunicação, fica superdimensionado aquilo que a gente observa. É verdade, o mal aparentemente se sobrepõe ao bem, o mal é mais noticiado, o mal tem mais evidência, os aspectos negativos, isso acontece no nosso dia a dia. Nós temos um dia maravilhoso, mas acontece algo de negativo, a gente não dorme à noite porque só o negativo que nos marcou. Mas a verdade é que passamos por momentos muito difíceis, muito conturbados, digamos assim. Acreditamos isso representar um momento de transição. E toda transição envolve um processo de crise. A crise faz parte das mudanças que passam a acontecer. É uma mudança para o nosso país. Nós conhecemos os processos políticos e sabemos que transformações muito importantes estão acontecendo na esfera política, social, econômica brasileira. Sabemos também que são chegados, digamos assim, os tempos, não é, em que há uma depuração da presença humana no planeta. E isso envolve, evidentemente, uma reação dos espíritos recalcitrantes. Então, essa violência exacerbada seria os estertores, digamos assim, dos recalcitrantes, daqueles que se põem contra o progresso, que se põem contra a presença efetiva do amor entre nós. Ô Nilo, e uma outra questão, nós observamos que cerca de 80% dos assassinatos que têm acontecido no Rio Grande do Norte, eles têm uma ligação direta com a droga. Ou porque se consumia e não teve mais dinheiro para pagar, terminou executado, né? São crimes de execução, ou porque se vendia, se comercializava, se traficava, mas na verdade se chegava numa situação onde não dava-se mais conta, ficava devendo, gerava dívida e execução. O que é que, na sua visão, está levando as pessoas, né? Se as pessoas não consumissem, acabava tráfico, acabava grande parte dessa violência, acabava tudo isso. Mas aí vem a pergunta, o que será que está acontecendo com as pessoas que estão precisando, tendo a necessidade de consumir a droga, né? Seja o crack, ou um público que consome o crack, a maconha, a turma que consome a bala no final de semana para curtir, né? Tudo isso, na verdade, financia o tráfico, que é o comércio dessas drogas, financia a violência, financia tudo isso. Então, mas quando as pessoas têm consciência disso, por quê? O que será que vazio é esse dentro das pessoas que está fazendo com que elas continuem a consumir drogas desse jeito, cada vez mais? Na verdade, sempre se usou drogas, né? Os nossos índios, nas suas festas anuais, eles preparavam a sua bebida da mandioca ou coisa desse tipo. As sociedades primitivas sempre tinham também as suas beberragens, as suas ervas que fumavam, cheiravam, etc.
O que acontece é que a sociedade de consumo, a indústria, transformou isso em números quantitativos enormes. Então, enquanto os índios passavam um ano para plantar a planta do fumo e depois enrolar, bater, secar aquela planta, fazer o seu cigarro, isso envolvia um dia inteiro. Ou preparar a bebida para a festa. Hoje você compra um maço de cigarro, tem 20 cigarros ali prontinhos que você coloca aqui e sai. Não é? E a droga tornou-se de fácil acesso. O tráfico, o consumo tornou-se de muito fácil acesso. A juventude é muito exposta a esses apelos. E nós somos muito tolerantes, por exemplo, com as drogas, entre aspas, mais leves e que, na verdade, não são, como o álcool, por exemplo. Então, é divertido, é convencional, é parte da nossa cultura, que as nossas festas, que os nossos aniversários, que os nossos festejos envolvam bebida alcoólica, que são responsáveis por grande número das mortes, das brigas, dos desastres de automóvel, por exemplo. Então, essa cultura da tolerância, em que é até certo ponto chique, é até certo ponto sofisticado, meio acadêmico, é algo que isso seja, faz parte, digamos, de uma intelectualidade usar drogas, faz com que isso seja de uma forma terrível e traz as consequências que nós conhecemos. A violência enorme, deflagrada pelos traficantes e entre os usuários. As consequências são muito graves. Agora, se a gente olha, como eu falava, quando você perguntou sobre a imortalidade, sobre a vida após a morte, somos espíritos imortais. E isso o Espiritismo veio nos confirmar. E levamos conosco, na nossa matriz reencarnatória, os efeitos dos nossos atos ou das nossas omissões, os atos positivos ou os negativos. E quando a gente olha para o passado da humanidade, a gente percebe que quem gosta de história percebe que o passado da humanidade é um passado delituoso, de massacres, de mortes, de guerras, etc. É natural que em encarnações subsequentes, os efeitos desses gestos, digamos, deletérios, negativos, etc., continuem conosco e nós passemos uma nova encarnação trazendo os efeitos dessas encarnações anteriores. Estamos longe ainda de atingir a plenitude intelectual e moral e temos ainda que enfrentar com amor, com compreensão, com entendimento, mais preocupados com esses eventos, com os nossos companheiros que usam a droga como algo diário. Quero mandar um abraço para Gotardo, está nos assistindo. Gotardo, lá do Centro Espírita Garimpeiros da Luz. Obrigado pela audiência aqui conosco na TV União. Pergunta aqui do Bernardo, que está em Lagoa Nova. Ele gostaria de saber o que são crianças cristais. Crianças cristais, a geração cristal, não é? É uma teoria, um fato que se comenta que haveria uma nova geração de espíritos que estariam reencarnando na Terra, que tem um grau mais desenvolvido, uma sensibilidade psíquica também mais desenvolvido. Seriam, digamos assim, aqueles garotos especiais, tipo Mozart, né, que aos 9 anos compunha sonatas, etc. Então, esses espíritos estariam vindo agora, em grande número, reencarnando-se na Terra, preparando exatamente essa transição, essa transformação que nós todos vamos passar. Vamos sair de estado de um planeta de expiação e provas e vamos passar para um estágio subsequente, que será um mundo de regeneração. Então, a presença desses novos espíritos entre nós estarão preparando o advento dessa era de regeneração, onde o amor começará a preponderar. Já cheguei a observar informações, palestras, onde se diz, por exemplo, que isso acontecerá, por exemplo, caso durante um certo período de anos, não sei se estaríamos dentro desse período, não acontecesse nenhuma guerra. Mas pelo que a gente tem observado, o novo presidente dos Estados Unidos, junto com mais outros malucos do Oriente, parece que tem se organizado de certo modo para patrocinar talvez a nova guerra com proporções mundiais. Pois é, isso me interessou e eu procurei, inclusive, andei olhando na internet e, para minha surpresa, descobri que esse período é o período em que temos o maior número de guerras no nosso planeta, se eu não me engano, 19, e guerras, digamos assim, localizadas, guerras civis, etc. Ou seja,
Antes havia um maior número de guerras, e guerras em grandes proporções, guerras terríveis. Mas essa coisa de datar, de fazer previsões daqui a tantos anos, daqui a tantos séculos, isso evidentemente ninguém se arrisca a fazer. Nós tardamos. Pois é, porque os planejamentos, não é, eles são feitos, os roteiros são traçados, mas está em nós essa transformação, está em nós a execução. O livre-arbítrio, exatamente. Poderemos caminhar de uma maneira mais acelerada, de uma maneira reta, contínua, mas poderemos, digamos assim, nos dispersar nessa caminhada e nos demorarmos mais a cumprir esse roteiro, esse projeto final, que é do aperfeiçoamento de todos, da felicidade, da prática do amor, da solidariedade e da fraternidade entre os homens. Muito bem. Bom, Nilo, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E um momento final para suas despedidas junto ao povo natal do Rio Grande do Norte, reforçando o convite, você como diretor de comunicação da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, para este evento que vai acontecer no Hotel Vila do Mar. Pois é, o evento não é dirigido apenas aos espíritas, é dirigido a todos de uma maneira geral. O espiritismo não busca fazer espíritas, o espiritismo busca fazer homens e mulheres de bem. Então, conhecer os conceitos espíritas, conhecer os ensinamentos de Kardec, que são, por extensão, a atualização dos ensinamentos de Jesus, é importante para todos nós. Então, nos dias 21 a 23 de abril, no Hotel Vila do Mar, vai acontecer, as inscrições são feitas na livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Aguardamos vocês todos lá com muito carinho, com um abraço muito, muito cheio de afeto para todos. Muito obrigado, um abraço também para Samara, nossa telespectadora, que está nos acompanhando pelo Instagram, @RobsonCidadão. Seja sempre bem-vindo, Nilo, uma excelente semana para você e também para todos os nossos telespectadores que nos acompanham e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo e com a sua participação. Até lá.